Fala, trader, como é que você tá? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E como vocês sabem, aqui a gente fala sobre SMC, a análise institucional. Você vai ver com os olhos dos big players, tá certo? Logicamente com os nossos olhos, porque a gente tá passando viés, você tá aprendendo aí. Então, é isso aí. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, quero parabenizar todos que estão entrando lá na comunidade, meu irmão. O ao vivo tá pegando fogo, a galera tá aprendendo bastante, tá rolando o trade. Hoje rolou a oportunidade, fica até o final do vídeo porque eu vou estar comentando sobre, beleza? Então vamos para o gráfico. No gráfico do Ibovespa, olha só que interessante, meu irmão. Eu já venho fazendo um recap aqui, na verdade, a respeito desse order block que eu tinha comentado com vocês, que era um movimento, um ponto muito forte, um movimento que iria de muita proteção. Se você voltar os vídeos aí, você vai ver. Amanhã eu trago esse vídeo para vocês poderem entender melhor. Na verdade, só você voltar alguns vídeos aí que você vai entender, tá? Naquela sonolência de novo, galera, porque sinceramente a jornada tá punk, viu? Pessoal, equal high nessa região. Primeiro vamos falar o seguinte: mesmo mudando o caráter dessa estrutura, a gente não tem um movimento de continuidade, aliás, de mitigação, tá? Tínhamos esse range aqui traçado, né, que era do pregão anterior, e ele abre, vai embora, meu irmão, pega o foguete Elon Musk aí e vai embora. Então ele não retorna para fazer a mitigação que a gente já está acostumado. Inclusive, até falei para vocês que eu não acreditava nesse retorno. Ele iria meter marcha. Por quê? Por conta dessa estrutura. E foi o que aconteceu. Aqui tivemos pontos de parada, né, que foi onde o pregão parou, não retornou esse movimento, tá? Ou simplesmente usou como liquidez. Inclusive, no ao vivo, a gente lendo ali a leitura, lendo o movimento no gráfico, perdão, lendo a leitura, o que foi acionado foi compra, né? Movimento comprador. E daqui a pouco eu falo sobre, mas eu quero passar essa visão para vocês. Então, automaticamente, nesse ponto que nós temos aqui, nós temos uma região de liquidez. Olha isso aqui, cara. Olha esse ocorre aqui. Meu irmão, muito nítido, né? Mas está muito nítido mesmo. Deixa eu trazer aqui para o 2 horas. 30 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era isso que eu... Exatamente. Aqui a gente tem um imbalance gigante nesse ponto, ó. E é esse imbalance aqui, tá? Olha só essa região, né? Não é interessante a gente marcar, mas de toda forma a gente tem uma liquidez master aqui, tá bom? Pode querer dar uma resposta, inclusive, para poder capturar fundo e jogar para lá para cima, né? Porque sempre sabe, vocês sabem que linha de tendência e suporte e resistência, como o pessoal usa muito por aí, o varejo usa, é linha de stop, né? É stop o quê? Stop vendedor. Porque aqui nós temos aquela resistência, né? Então, pode ser que ele, logicamente, ele venha fazer isso. É uma especulação do movimento, é lógico que a gente sabe que isso aqui tem uma liquidez, eu vou falar com mais clareza lá no mini índice. Então, ele pode, logicamente, querer mitigar esse novo range que foi estabelecido exatamente nesse ponto, sair desse ponto para cá e aí fazer toda a captura posteriormente ali, ou já abrir amanhã fazendo essa captura, enfim. Mas a gente tem que ficar ciente que é o movimento ali que nós temos como buy side liquid. Então a gente tem que ficar atento nesse ponto. Eu quero falar também a respeito dessa estrutura no mini índice aqui numa hora, exatamente aquele movimento. A gente tem aquela estrutura lá, você vê que já está ele tem uma variação, né? Tem uma discrepânciazinha, justamente por conta do gráfico, que é um movimento contínuo. E já nesse movimento aqui, nesse ponto, vamos trazer aqui para uma hora, a gente tem essa estrutura, que é justamente esse ponto. Eu vou até tirar isso aqui, cara, porque isso aqui está atrapalhando a leitura. Aliás, antes de chegar, de tirar, de remover, eu quero só que vocês vejam uma coisa. Eu vou tirar tudo aqui, ó. Percebam que nós estamos num movimento que não deixa de ser uma linha de tendência. Tá vendo? Um LTB aqui, ó. Não deixa de ser uma liquidez, né? Aquele equal high lá do Ibov tá inclinado aqui, ó. Tá vendo? Muita gente, logicamente, está dormindo aqui. Dormiu com essa venda aí para fazer um swing trade, talvez. Lembrando que ele capturando esses topos aqui, ele automaticamente ele muda o caráter da tendência e aí ele vai precisar mitigar esse ponto. À esquerda do gráfico, a gente não tem uma referência bem plausível. Tá? Nós temos aqui um breaker block nessa estrutura, é onde o preço pode possivelmente parar, mas não cria esperança em relação a isso. Inclusive, é esse movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse ponto aqui, ó. Exatamente esse breaker block aqui, ó. Tá vendo que ele pode buscar.
Nós temos um range de negociação aqui. Os alunos que estão já na comunidade sabem como é que funciona a questão da mudança de caráter. Ele já está aqui nesse ponto, então ele vindo aqui, ele pode vir mitigar esse ponto, aí fica bem mais interessante para o movimento continuar essa alta, tá certo? Afinal de contas, toda essa estrutura aqui está acima dos 50% e não vai ser um fake shock que vai ser trabalhado. Mas de toda forma, é uma região importante, uma região interessante que nós temos a partir desse ponto, tá certo? Eu vou deixar como um breaker block aqui e vou deixar esse order block aqui. Tem um imbalance também no meio. Inclusive esse breaker block, cara, ele coincide com 50% do imbalance. Só para vocês terem uma noção aí para estudo de caso, tá? Então vamos ficar bastante atento nessa região premium aqui desse ponto, na captura de liquidez, tá bom? Qualquer pantinho, qualquer frescura que fizer aqui acionando a compra, a continuidade é válida também para poder surfar esse movimento. Beleza? No mini índice aqui eu vou tratar com mais objetividade. Vamos falar do dólar. O dólar simplesmente despencou. Eu tinha marcado esse order block aqui, uma aluna chamada Donária tinha comentado. Donária, show de bola, viu sua visão? Ele preenche o order block e agora, nesse exato momento, nós temos um topo e um fundo que está sendo validado. Não é a melhor da situação, porque isso aqui pode ser ainda uma indução para poder jogar o preço para baixo, mas automaticamente a gente chega isso aqui como uma região, como um ponto líquido acima já dessa região premium, a região de 50%, tá? Então a gente tem esses dois pontos aqui a ser preenchido. Então fica atento aí, porque é o que temos para o dólar. O dólar, se ele mudar esse movimento, fica atento aí, tá? Ele pode continuar caindo, logicamente, né? Ou já pode querer mitigar esse, pelo menos esse range todo que perdeu desse fundo aqui, esse movimento. Ó. Tudo isso aqui, como vocês podem ver, ó, é uma estrutura, é um range novo. Ó. Então a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Esse é um range que já está na região de desconto do range anterior. E aqui a gente tem um range a partir disso aqui, ó. Deixa eu ajustar, tá? Ó, temos um range a partir desse movimento aqui, tá? Que é esse fundo. Então a gente pode ter sim, lógico, uma mudança de caráter para sair desse ponto aqui para esse, que é a região premium. Região de desconto vai sair para a região premium. E logicamente a gente tem aquelas regiões lá abaixo para ser preenchidas. Se ele induzir aqui a partir desse ponto, ele pode querer fazer isso, tá? Ou, logicamente, faz fundo, topo, muda o caráter e sobe para transportar o capital para essa direção aqui. Beleza? O mini índice hoje, deixa eu comentar com vocês o seguinte. Hoje nós tivemos aqui, lá no ao vivo, cara, trader, hoje no Forex foi massa, o ouro bateu, o Jader vai falar no próximo vídeo, ele vai falar. Top demais, viu? Racional, pô, impecável, ali todo mundo junto, tá racionalizando ali, foi top. O trade de hoje foi exatamente na captura de liquidez desse movimento aqui, ó. Olha que top. Olha só que interessante. Vamos lá. Aqui nessa estrutura, nesse exato momento aqui, ó. Tá? Foi um movimento que ele muda o caráter. Foi o primeiro trade que foi esse aqui, ó. Esse foi o primeiro trade que tivemos, tá? Esse aqui, exatamente esse daqui. Ele perceba que ele captura essa liquidez que temos aqui anterior e perde topo, faz uma mudança de caráter interna. Aqui ele não faz um boss, foi por isso que eu não entrei. Estava ao vivo com os alunos, não entrei nesse trade, por quê? Porque ele não validou esse topo como um topo válido ali, né? Ele não validou aquele topo, ele deveria ter rompido aqui com o corpo do candle. E aí ele não rompe com o corpo. Muda o caráter aqui interno, né? Embora isso aqui é um tipo de quebra de estrutura, mas em um tempo gráfico muito menor que o 1 minuto, por exemplo, eu não considero lógico, não que não considero seja errado, né? Na verdade, é um ponto que é uma quebra de estrutura que para mim não é muito viável, não é muito confiável, tá bom? Confiável quando ela rompe com o corpo do candle. O corpo do candle rompendo a mínima nesse caso. Mas teve aluno que pegou ao vivo, cara. Pegou e botou o alvo lá na base, lá em cima. Ele retorna tudo, depois volta. Inclusive, depois que ele volta, eu tinha passado isso aqui, ó, ao vivo lá para poder a gente para esse trade. Só que ele não vai, né? Deixou a gente lá na pedra. E depois, já aqui, nessa estrutura, era já 2 e pouco da tarde, ele replica, cara, o mesmo movimento. Liquidez aqui, ó. Tá vendo? Essa liquidez aqui. Olha que legal. Cadê, meu pai? Isso aqui, ó.
Tá vendo? Deixa eu puxar isso aqui para cá. E aí o que acontece? Ele veio preencher esse imbalance aqui do minuto mesmo. Imbalance refinado. Preencheu certinho, ó. Olha que top. 100%, cara, do imbalance. Fez falha de swing, tá? Depois retornou para compra. Retestou a compra. E aí foi top. Um trade impecável também. Um trade aqui foi onde? Lá na base. Alvo mínimo nessa estrutura e alvo máximo lá em cima na base. Foi um trade que ele ficava 6 para 1, olha lá. 6, 5 e pouco. 5 para 1, tá? 5 para 1. E aí foi mais um trade que rolou. Agora o que é que nós temos? Temos uma quebra de estrutura, tá? Vou tirar esse ponto aqui de liquidez. Vou tirar também, logicamente, aqui, deixar para cá esse range. Aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Boss. E aí eu quero que vocês fiquem ligados e fiquem atentos. Isso aqui, ó, é um movimento que ele pode querer perder fundo, perdão, para vir capturar, tá? Deixa eu remover isso aqui. Temos esse imbalance. Vou deixar exatamente desse jeito. Essa estrutura aqui do tempo gráfico menor já foi validada e isso aqui é uma liquidez, tá? Então vamos ficar atento porque de fato nós temos que ter cuidado nesse ponto. E agora esse fundo é o fundo de alerta, né? É o fundo que tem que ter bastante cuidado. Beleza? Show de bola. Deixa eu só tirar isso aqui, ó, internamente aqui para não atrapalhar a visão, que acaba atrapalhando, né? E aí a gente tem essa estrutura. Tá bom? Cuidado com o fake shock, para não levar na cabeça, beleza? Mas a gente tem essa situação para amanhã. Os alvos que tinha traçado foram cravados, né? Perfeitamente. Show, galerinha. É isso, exatamente isso. Beleza? Lembrando que temos regiões aqui em cima e que isso aqui é o choque do tempo gráfico maior lá que eu tinha comentado com vocês. Então tudo isso aqui ainda é alvo até que se prove o contrário. Lembrando que nós temos um movimento que ele nitidamente é um movimento de impulso bastante inclinado. Ele pode logicamente capturar esses fundos para jogar o preço lá em cima e começar a reverter também é válido, tá? Então tem que ter bastante cuidado, dar uma minimizada no tempo gráfico e aguarda a resposta no tempo gráfico de execução. Beleza? Um beijo no coração de todos, até a próxima e outra. Ah, não é membro não, meu irmão, você está perdendo tempo, tá? Perdendo tempo. Eu não vou nem dizer ter dinheiro, porque dinheiro, cara, é a consequência dos teus estudos. Mas tempo é vida, beleza? Então, até mais, valeu, fui.